Durante os primeiros anos do regime nazista, a expulsão dos judeus foi uma prioridade direta. Para facilitá-la, foram estabelecidos acordos pontuais com setores sionistas. Ao mesmo tempo, difundia-se a ideia de que o judaísmo, o liberalismo e o sionismo eram três expressões distintas de um mesmo grupo organizado. Qualquer tentativa de formar um Estado judeu era vista como parte de uma estrutura que deveria ser desarticulada. No interior do país, foram aplicadas leis para isolar, empobrecer e forçar a saída. No exterior, foram planejadas operações para estender essa política para além da Europa. Na Palestina, formou-se uma unidade especial de extermínio e foram mantidos contatos com dirigentes árabes para fortalecer uma oposição comum. Cada ação seguia um mesmo padrão: impedir a formação de uma entidade política judaica. Do início à ruptura dos acordos, cada passo seguiu uma linha que não se desviou. A meta não era a convivência nem a transferência, mas o corte definitivo de toda a estrutura coletiva. Se essa era a meta, o que Hitler pensaria ao saber que Israel existe e permanece de pé? Assim nasceu o ódio de Hitler ao sionismo. O que viu em Viena o marcou para sempre. Um movimento conhecido como sionismo começou a se expandir entre certos grupos judeus na Europa. Sua meta era mostrar o judaísmo como uma identidade nacional e não apenas religiosa. Em cidades como Viena, essa ideia tinha presença forte. À primeira vista, parecia que essa ideologia só era apoiada por uns poucos, enquanto a maioria não se identificava com ela e, inclusive, a criticava. Mas essa diferença aparente não era real. Uma análise mais atenta revelava que essa separação entre sionistas e judeus liberais estava criada de propósito. A estratégia consistia em mostrar que nem todos os judeus apoiavam o nacionalismo, quando na prática seguiam atuando como um bloco unido. O setor que se mostrava como liberal não rejeitava os sionistas, só os assinalava como imprudentes por serem demasiado abertos com seus objetivos. Mas em privado, compartilhavam o mesmo enfoque grupal. A suposta divisão não passava de uma tela. Essa união era parte de uma conduta geral que se mantinha em diferentes contextos. Nos anos que Hitler viveu em Viena, observou como tanto os sionistas com sua propaganda direta, quanto os judeus integrados com roupa ocidental e discursos progressistas seguiam apoiando os mesmos interesses coletivos. Nos periódicos, nos negócios e nos espaços culturais, essa coordenação era evidente. Essa experiência alimentou sua visão de que a comunidade judaica atuava como uma rede organizada, mais além das diferenças externas que apresentavam ao público. Assegurava que os discursos liberais sobre igualdade ou assimilação eram só uma tática. Segundo sua visão, a verdadeira meta era manter uma identidade fechada e expandir sua influência em todos os campos possíveis. Não se tratava de religião ou tradições, mas de um método para manter o controle. O sionismo, ao apresentar-se como um movimento nacionalista, encaixava perfeitamente nessa lógica. Quando os sionistas diziam que seu objetivo era ter um lar em Palestina, Hitler interpretava isso como uma desculpa para formar uma base de onde operar sem vigilância. Não via essa proposta como um regresso legítimo a uma terra antiga, mas como um plano para estabelecer um centro de operações fora do alcance de outros governos. Segundo ele, esse suposto Estado serviria como refúgio para quem fosse descoberto cometendo delitos e como lugar de treinamento para quem continuaria as atividades do exterior. O problema, dizia, não era se os judeus eram religiosos ou modernos, se usavam barba ou trajes europeus, mas que todos formavam parte de um sistema que priorizava seu próprio grupo acima de tudo. Essa atitude não mudava sem importar o ambiente. Em sua opinião, a solidariedade interna entre eles anulava qualquer tentativa de integração real. O que alguns mostravam como adaptação era na realidade uma forma mais discreta de manterem-se unidos e ativos. As palavras bonitas sobre paz ou justiça eram, segundo seu ponto de vista, uma forma de desviar a atenção. No fundo, seguiam movendo-se como uma comunidade bem estruturada, com vínculos internos fortes e regras próprias. E essa forma de atuar não se limitava à Áustria ou à Alemanha. Para ele, tratava-se de um padrão que se repetia em todos os países onde viviam. A ideia de ter uma nação dentro de outra, usando a estrutura do Estado anfitrião para proteger seus próprios interesses, era um dos elementos que mais o preocupava. De sua perspectiva, isso não era integração, mas aproveitamento.
Por isso, pensava que permitir o crescimento do sionismo dentro da Europa significava aceitar que essa organização se fortalecesse até um ponto em que fosse impossível controlá-la. A noção de emigrar para a Palestina não tinha, em sua visão, uma intenção sincera de estabelecer-se e conviver. Era uma estratégia para formar uma sede livre de interferências. Em seus escritos, afirmava que os dirigentes do sionismo não buscavam resolver um problema de identidade ou perseguição, mas criar uma base legal para expandir suas redes sem obstáculos. Via a Palestina não como um refúgio, mas como um quartel. Cada vez que observava as publicações e os debates sobre o tema, encontrava os mesmos argumentos repetidos. Tudo seguia uma lógica clara: pedir compaixão, exigir direitos e evitar mostrar o que realmente faziam por trás. Essa forma de proceder não mudava, sem importar o país. O mesmo ocorria na França, na Rússia ou na Alemanha. Para ele, o padrão era idêntico. A proposta do sionismo não era vista como uma solução pacífica, mas como uma garantia de que o grupo não se dispersasse. Servia-lhe como núcleo de onde seguir com seus planos. As palavras e os atos, dizia, confirmavam-no. Não era algo improvisado, mas uma operação bem pensada. Ao longo de seu texto, Hitler insistia em que o sionismo, longe de ser uma ideologia marginal, era uma peça a mais de uma estrutura global. Relacionava-o com bancos, editoriais, movimentos políticos e negócios. Tudo, segundo ele, estava conectado. As instituições que manejavam fundos, a imprensa que influenciava na opinião pública e os partidos que apoiavam certas leis eram parte de uma rede onde os mesmos interesses se repetiam. Nos países que permitiam críticas abertas, o discurso mudava. Onde não se podia falar, usavam métodos ocultos. Essa capacidade de adaptar-se ao ambiente era o que mais se destacava. Em qualquer situação, conseguiam seguir funcionando. Se as leis não lhes convinham, as rodeavam. Se havia que negociar, o faziam. Se havia que infiltrar-se, também. Segundo Hitler, essa flexibilidade não era casual, mas parte do sistema. A prioridade era manter o núcleo intacto e expandir seu poder. E isso, dizia, só podia ser enfrentado com uma resposta igualmente organizada. A dispersão ou a desordem não serviam. O que ele descrevia não era uma ameaça simples, mas uma estrutura completa, com objetivos claros. Essa análise era apresentada como uma justificação de sua postura. Não era uma reação emocional, segundo ele, mas uma resposta baseada na observação. Acreditava que qualquer país que não reconhecesse essa dinâmica estava em perigo. A história, dizia, já havia mostrado o que ocorria quando não se punham limites a tempo. Os exemplos que dava eram variados, desde os bairros humildes onde começavam a se organizar, até os escritórios de alto nível onde tomavam decisões. Tudo seguia um mesmo padrão. Não importava o lugar, o idioma ou a cultura. O que contava era a estrutura. Uma estrutura que, segundo sua visão, devia ser desarticulada desde a raiz. Ao longo do capítulo, Hitler insistia em que a disciplina do grupo era sua maior fortaleza. Cada membro tinha um papel. Desde o comerciante no mercado até o banqueiro na cidade, todos cumpriam uma função. Isso permitia avançar sem levantar suspeitas, e quando alguém questionava, se apresentavam como vítimas. Essa dupla estratégia, ação silenciosa e vitimismo público, era descrita como sua principal ferramenta. As leis locais, afirmava, eram facilmente burladas mediante vazios legais ou acordos internacionais. Por isso, os governos que tentavam frear essa influência muitas vezes fracassavam. Não se tratava de força direta, mas de pressão constante. Em alguns casos, usavam o sistema judicial, em outros, o comércio ou a diplomacia. Diante disso, Hitler propunha uma resposta firme e centralizada. Não bastava limitar certos aspectos ou impor normas isoladas. Era necessário cortar pela raiz a estrutura que permitia essa expansão. Não como ato de ódio, mas como medida de defesa, segundo ele, para evitar que esse modelo continuasse se reproduzindo em diferentes formas. A análise terminava com uma conclusão clara. A ameaça não vinha de atos individuais ou ideologias visíveis, mas de uma rede que sabia como operar sem ser detectada. Essa rede, afirmava, devia ser desmontada com decisão. E o primeiro passo era entender como funcionava realmente, mais além do que diziam em público. O obscuro acordo que salvou milhares em 1933. Quando os nazistas tomaram o poder na Alemanha em 1933, uma de suas primeiras prioridades foi expulsar os judeus do país.
Desde o começo, essa intenção ficou clara. Em poucos meses, milhares de famílias começaram a perder seus trabalhos, seus direitos e sua segurança. Enquanto isso, dentro do movimento sionista, alguns líderes viram uma oportunidade inesperada. Se os judeus deviam sair da Alemanha, a Palestina podia ser o destino. Ao mesmo tempo, a pressão internacional sobre a Alemanha aumentava. Em diferentes países, comerciantes e organizações judaicas começaram a exigir um boicote econômico contra os produtos alemães. Queriam prejudicar a economia nazista como forma de castigo pelo tratamento dado aos judeus. Esta campanha começou a ganhar força especialmente nos Estados Unidos, onde milhares de pessoas deixaram de comprar produtos feitos na Alemanha. Essa situação preocupava o governo nazista. A Alemanha estava em crise e precisava exportar para sobreviver. Foi então quando, em meio a dois interesses aparentemente opostos, surgiu uma proposta que uniria a ambos os lados de forma insólita. Por um lado, os nazistas queriam que os judeus saíssem do país. Por outro, os sionistas precisavam de gente e dinheiro para construir uma base na Palestina. Assim nasceu a ideia de um acordo que facilitaria a emigração de judeus alemães para a Palestina, enquanto se protegia parte de seu capital. Esse pacto passou a ser conhecido como o Acordo de Transferência ou Ha'avara. As negociações não foram públicas a princípio. Foram feitas em silêncio, com intermediários. Do lado sionista, alguns representantes da agência judaica consideraram que era um mal necessário. Sabiam que colaborar com os nazistas poderia trazer conflitos morais, mas também sabiam que era uma das poucas formas de salvar vidas e transferir recursos sem perder tudo. Do lado alemão, havia setores dentro do Ministério da Economia que viam a iniciativa como uma forma de evitar o boicote internacional, aumentar exportações e livrar-se de uma população que o regime considerava indesejada. O acordo final estabelecia que os judeus alemães que quisessem emigrar para a Palestina podiam depositar seu dinheiro em uma conta especial na Alemanha. Esse dinheiro não sairia diretamente do país, mas seria usado para comprar produtos alemães, que depois seriam exportados para a Palestina. Uma vez lá, os bens seriam vendidos, e o judeu emigrante receberia o valor de seu investimento, descontando impostos e comissões. Desta forma, os nazistas conseguiam exportar mercadorias, os sionistas recebiam novos povoadores com recursos, e o emigrante podia escapar com parte de seu dinheiro. O plano foi aprovado oficialmente em 25 de agosto de 1933. Foi um acordo legal, assinado entre autoridades do regime nazista e representantes do movimento sionista. Este convênio não se apresentou publicamente como uma colaboração. Cada parte o explicou com palavras distintas. Os nazistas o mostravam como uma medida econômica. Os sionistas o justificavam como uma tática de sobrevivência. Mas, nos fatos, era uma colaboração limitada entre duas ideologias que se odiavam, mas que compartilhavam um objetivo imediato: que os judeus saíssem da Alemanha. Nem todos dentro do movimento sionista estiveram de acordo. Alguns líderes criticaram duramente o pacto. Diziam que aceitar dinheiro nazista era uma traição aos judeus que sofriam perseguição. Argumentavam que isso enfraquecia o boicote internacional e dava legitimidade ao regime de Hitler. Houve reuniões internas muito tensas, nas quais se discutiu se valia a pena seguir adiante, mas, ao final, o acordo se manteve. Na Alemanha, o programa funcionou durante vários anos. Calcula-se que ao redor de 60 mil judeus alemães emigraram para a Palestina graças ao acordo. Muitos deles eram pessoas com estudos, formação técnica ou experiência em negócios. Isso fortaleceu a comunidade judaica na Palestina, tanto em número quanto em capacidades. Além disso, ajudou a construir infraestruturas e cooperativas agrícolas que seriam fundamentais anos mais tarde. O dinheiro transferido através do sistema Ha'avara foi chave na compra de terras, na criação de empresas e no desenvolvimento de colônias. Era uma forma de introduzir capital sem necessidade de romper as leis britânicas sobre divisas, porque a Palestina, nesse momento, seguia sob controle britânico e as normas para imigrantes eram estritas. Só se permitia a entrada a pessoas com fundos suficientes ou habilidades específicas. O acordo, então, ajudou a cumprir esses requisitos. Por sua parte, os nazistas não viram o acordo como uma contradição. Para eles, tratava-se simplesmente de uma política útil nesse momento. Não havia simpatia pelo sionismo. Hitler e seus ministros seguiam considerando os judeus como uma ameaça.
Mas enquanto não existisse uma solução definitiva, a imigração controlada lhes parecia útil. O acordo também permitia reduzir a pressão internacional, ao mostrar que havia uma saída ordenada para os judeus alemães. Com o passar do tempo, o cenário político mudou. Em 1935, foram promulgadas as leis de Nuremberg, que legalmente separavam os judeus do restante da população. Cada vez havia menos espaço para os judeus na vida pública. Empresas, escolas, mídia, tudo se fechava. As agressões aumentavam. E mesmo assim, o acordo de transferência continuou operando, embora com mais obstáculos. Alguns setores do Partido Nazista começaram a criticar o pacto. Diziam que era um erro continuar permitindo a saída de judeus com dinheiro. Alegavam que esses fundos ajudavam a construir um Estado judeu, o que, em sua lógica, era perigoso. Nessas discussões internas, ministros e oficiais pediram o encerramento do programa. Mas outros, mais pragmáticos, defenderam que, enquanto não houvesse outro plano mais radical, era melhor continuar. O debate durou vários anos. Não foi até 1938, após a Noite dos Cristais Quebrados, que a situação mudou. A partir desse momento, a violência aumentou e a política nazista se tornou muito mais agressiva. As possibilidades de emigrar foram drasticamente reduzidas. Os consulados fecharam suas portas. As barreiras legais aumentaram. E com isso, o acordo de transferência perdeu força. Durante sua existência, o acordo deixou uma marca difícil de apagar. Na Palestina, ajudou a formar as bases do que depois seria o Estado de Israel. Na Alemanha, serviu como uma válvula de escape temporária. Para os milhares de judeus que conseguiram sair, foi uma tábua de salvação. Mas para outros, representou uma contradição moral: colaborar com o regime que perseguia seu próprio povo. O caso do Haavara foi único. Não houve outro acordo similar na história moderna. Uma ditadura antissemita e um movimento nacional judaico colaborando por interesses cruzados, cada parte com seu objetivo, cada uma vendo a outra como inimiga, mas aceitando por um momento uma solução compartilhada. O pacto não eliminou as diferenças entre nazistas e sionistas, apenas mostrou que, em meio ao desespero e à urgência, eles podiam coincidir por algumas semanas, alguns meses, alguns anos. O que veio depois, as deportações, os campos, as câmaras de gás, deixou claro que essa coincidência foi apenas um breve parêntese. Mas, enquanto durou, mudou a vida de milhares de pessoas. Algumas conseguiram recomeçar. Outras não tiveram tempo, e tudo começou com um documento assinado em agosto de 1933, quando dois inimigos ideológicos aceitaram que, por um instante, podiam usar um ao outro para avançar seus próprios fins. O plano secreto de Hitler para exterminar os judeus na Palestina. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o norte da África se tornou um cenário estratégico. Não só por sua localização, mas também por sua proximidade com o mandato britânico da Palestina, onde viviam milhares de judeus. Para os líderes nazistas, esse território se tornou uma possível extensão de sua política de extermínio. A ideia não era nova. Já em Berlim, se havia falado de resolver também a questão judaica na Palestina se as condições o permitissem. A chave do plano era o avanço do Afrika Korps, a força dirigida pelo general Erwin Rommel. Sua missão oficial era derrotar os britânicos e tomar o controle do canal de Suez. Mas havia mais por trás dessa ofensiva. Em paralelo, os nazistas haviam formado uma unidade especial encarregada de seguir o exército. Tratava-se do Einsatzgruppe Ägypten. Esse destacamento não era uma unidade de combate comum. Estava composto por oficiais da SS e agentes do Serviço de Segurança, SD. Sua tarefa era clara. Uma vez que o exército alemão ocupasse a Palestina e o Egito, eles se encarregariam de identificar, prender e eliminar os judeus da região. O modelo era o mesmo que se havia aplicado na Europa Oriental: listas, batidas, execuções. O Einsatzgruppe Ägypten foi criado de forma reservada. Seus integrantes foram selecionados entre os que já tinham experiência em operações similares na Polônia e na União Soviética. O grupo era pequeno em número, mas estava desenhado para se coordenar com as forças locais que simpatizavam com o nazismo. Entre seus contatos mais importantes estava o Mufti de Jerusalém, Haj Amin al-Husseini. O Mufti era uma figura-chave nos planos alemães. Havia se refugiado em Berlim depois de colaborar com as revoltas árabes contra os britânicos. Ali foi recebido como aliado.
Manteve reuniões com Himmler e com outros altos comandos do Terceiro Reich. Sua influência no mundo islâmico era vista como uma ferramenta útil para estender o discurso nazista. Em suas transmissões radiofônicas em árabe, repetia mensagens antissemitas e apoiava a causa nazista como uma forma de liberar a Palestina do domínio judeu. Os planos do Einsatzgruppe Ägypten incluíam apoio de estruturas já estabelecidas no Cairo, onde a rede de inteligência alemã havia colocado agentes. Também contavam com mapas e listas proporcionadas por colaboradores locais. Uma vez que as tropas alemãs cruzassem para a Palestina, o grupo entraria em ação. Os informes internos alemães mostram que a planificação era séria. Não se tratava de uma ideia vaga, mas de uma operação desenhada com precisão. Um dos oficiais no comando do plano era Walter Rauff, conhecido por sua participação na criação de caminhões de gás usados na Europa. Sua presença indicava que as intenções iam muito além da repressão. Tratava-se de eliminar fisicamente toda a população judaica da área. Na Palestina, a comunidade judaica estava ciente dos riscos. Seguia de perto os movimentos de Rommel e do Afrika Korps. Preparavam-se para o pior. Alguns grupos treinavam civis, organizavam-se refúgios e estabeleciam-se planos de evacuação em caso de invasão. Apesar dos esforços, sabiam que, se os nazistas chegassem, pouco poderiam fazer. O avanço de Rommel na África foi rápido no começo. Em 1942, as tropas alemãs chegaram a apenas alguns centenas de quilômetros da fronteira egípcia com a Palestina. De Berlim, seguia-se o progresso com entusiasmo. A possibilidade de entrar em Jerusalém era vista como próxima. As emissoras nazistas em árabe já falavam do livre futuro árabe sem presença judaica, mas o curso da guerra mudou. Em outubro desse ano, na segunda batalha de El Alamein, as forças britânicas conseguiram deter o avanço alemão. Foi um giro decisivo. O Afrika Korps começou a retroceder. O plano de entrar na Palestina desmoronou. Ainda assim, os documentos do Terceiro Reich mostram que a ideia de exterminar os judeus na Palestina nunca foi abandonada. Só foi posposta por razões militares. O compromisso com a eliminação total dos judeus era um eixo central da política nazista, e os territórios do mandato britânico eram parte dessa lógica. O Mufti de Jerusalém continuou sua colaboração com os nazistas mesmo depois do fracasso no norte da África. Viajou para distintas partes da Europa, visitou campos de treinamento de muçulmanos bósnios que combatiam junto às SS e manteve uma relação próxima com Himmler. Seu ódio pelos judeus era aberto. Ele o expressava em discursos, panfletos e reuniões. Para os nazistas era um aliado útil, embora limitado. Nos arquivos alemães, há provas de que as autoridades nazistas elaboraram planos para deportar judeus da Europa para a Palestina, não como uma solução, mas como parte de uma estratégia temporária. Queriam que a chegada massiva à Palestina provocasse caos e resistência árabe, enfraquecendo tanto os judeus quanto os britânicos. Era um jogo duplo. Por um lado, empurrar os judeus para fora da Europa, por outro, alimentar conflitos no Oriente Médio. Quando se analisa o papel do Einsatzgruppe Ägypten, observa-se que sua missão ia além da guerra militar. Sua existência demonstra que a intenção de exterminar os judeus não se limitava à Alemanha ou à Polônia. Era um plano global, e a Palestina estava incluída. O grupo nunca chegou a se desdobrar em campo aberto, mas seus membros estavam prontos. Suas ordens eram claras. Só faltava a conquista do território. Não alcançando essa etapa, o grupo foi dissolvido e seus membros foram realocados para outras unidades na Europa. Alguns participaram mais tarde em operações de repressão nos Balcãs. A existência desse grupo foi negada durante anos. Não se falou muito nos julgamentos do pós-guerra. Somente com o tempo, e graças a documentos desclassificados, pôde-se reconstruir sua história. Hoje se sabe que a Palestina estava na mira nazista, não como um território a mais, mas como um lugar-chave para estender seu programa de extermínio. O Mufti, por sua vez, nunca foi julgado. Ao final da guerra, fugiu. Esteve um tempo na França, depois no Egito. Ali continuou difundindo seu discurso antissemita. Nunca mostrou arrependimento. Para ele, a aliança com os nazistas foi parte de sua luta por um Oriente Médio sem presença judaica. O plano de exterminar os judeus da Palestina foi parte de uma política mais ampla. Não foi uma iniciativa improvisada. Foi redigida, debatida e respaldada pelas mais altas esferas do regime.
Os documentos, as ordens e os nomes estão registrados. O mundo árabe foi visto como um novo cenário onde aplicar as mesmas técnicas de aniquilação já usadas na Europa. A história do Einsatzgruppe Ägypten e do avanço em direção à Palestina é uma das provas mais claras de que a ideologia nazista não tinha fronteiras. Não se tratava apenas de limpar a Alemanha ou a Polônia. Era uma guerra global contra um grupo específico. E se o Afrika Korps tivesse chegado um pouco mais longe, a história da Palestina teria sido muito distinta. Como Hitler usou o Islã para atacar o sionismo no Oriente Médio. À medida que a guerra avançava, o regime nazista entendeu que o mundo árabe podia ser um terreno fértil para sua mensagem. Não se tratava apenas de influenciar governos ou líderes, mas de chegar à população diretamente. Para isso, Berlim desenvolveu uma estratégia de propaganda adaptada ao idioma e aos costumes locais. Da capital alemã, foi criada uma emissora de rádio que transmitia em árabe. O conteúdo estava desenhado especificamente para ganhar a simpatia dos ouvintes no norte da África e no Oriente Médio. A ideia era mostrar a Alemanha como uma potência amiga do Islã, oposta ao colonialismo britânico e francês, e inimiga declarada do sionismo. Nesses programas repetiam-se frases contra os judeus, os britânicos e os comunistas. A estratégia consistia em misturar elementos religiosos com mensagens políticas. Citavam-se versículos do Alcorão. Falava-se da luta contra a ocupação e culpava-se os judeus por todos os males da região. Uma das vozes principais dessas transmissões era o Mufti de Jerusalém, Haj Amin al-Husseini, que se tornou colaborador ativo do aparato propagandístico nazista. De Berlim, gravava discursos onde chamava os muçulmanos a se unirem à luta contra o sionismo. Não o fazia como líder religioso isolado, mas como figura central no esforço de propaganda do Terceiro Reich. Em seus discursos, o Mufti apresentava a causa nazista como compatível com o Islã. Dizia que os judeus eram inimigos comuns e que a Alemanha respeitava as tradições muçulmanas. Afirmava que a vitória do eixo traria a liberação da Palestina. Essas palavras não eram improvisadas, eram parte de um roteiro aprovado pelos altos comandos alemães. As gravações eram enviadas de Berlim e difundidas por rádio em todo o Oriente Médio. Em paralelo, imprimiam-se panfletos e folhetos em árabe que repetiam a mesma mensagem. Esses materiais eram distribuídos por agentes alemães ou através de contatos locais. O conteúdo da propaganda se centrava em alguns pontos-chave. Primeiro, apresentava os judeus como uma ameaça para os povos árabes. Dizia-se que os sionistas queriam apoderar-se da Palestina e expulsar os muçulmanos. Segundo, mostrava os britânicos como cúmplices desse plano. Terceiro, descrevia a Alemanha como o único país que realmente defendia a causa árabe. Além disso, usavam-se eventos históricos para reforçar a mensagem. Falava-se da Declaração Balfour como uma traição, recordavam-se as revoltas árabes e assinalava-se que os líderes tradicionais haviam sido enganados pelo Ocidente. Tudo isso se apresentava como prova de que somente unir-se ao eixo podia mudar o destino da região. Os alemães não se focaram apenas na rádio. Também tentaram estabelecer redes de imprensa escrita, embora com menos sucesso. Em alguns casos, financiaram periódicos árabes que publicavam artigos favoráveis a Berlim. Em outros, ofereciam conteúdos já redigidos que os editores locais podiam imprimir como próprios. A figura do Mufti foi fundamental nessa estratégia. Não era apenas um símbolo, mas um operador ativo. Participava em reuniões, propunha ideias, corrigia textos e mantinha contato constante com os serviços de propaganda do regime. Seu nível de envolvimento era tão alto que chegou a ter um escritório designado dentro do aparato de rádio. Dali, supervisionava a produção de programas religiosos, entrevistas, cápsulas informativas e declarações políticas. Usava uma linguagem cuidadosamente construída que combinava referências sagradas com chamadas à ação. Falava em tom emocional, buscando conectar com as frustrações do público árabe. A propaganda também incluía música, hinos e efeitos sonoros que aumentavam o impacto. As transmissões eram recebidas em cidades como Cairo, Damasco, Bagdá e Jerusalém. Apesar da censura britânica, conseguiam chegar a um setor importante da população. Os serviços secretos britânicos reconheceram o perigo dessa campanha. Em vários informes, assinalaram que a rádio em árabe de Berlim estava gerando simpatia entre alguns grupos. As autoridades coloniais tentaram bloquear o sinal, mas nem sempre conseguiram.
Nos textos produzidos pelo regime nazista, os judeus eram descritos como invasores. Afirmava-se que o sionismo não era um movimento de libertação, mas uma conspiração internacional para controlar terras alheias. Essa narrativa se repetia em cada discurso, em cada folheto, em cada gravação. As mensagens não estavam dirigidas apenas ao público em geral. Também buscavam influenciar líderes locais, religiosos, intelectuais e militares. O objetivo era criar um ambiente de rejeição ao sionismo por dentro do mundo árabe. Para isso, organizavam-se reuniões privadas, enviavam-se emissários e ofereciam-se ajudas simbólicas. A propaganda não se limitava a palavras, incluía promessas concretas. Por exemplo, o Mufti assegurava que, após a vitória do Eixo, a Palestina seria libertada, os judeus expulsos e se estabeleceria uma nova ordem baseada na Irmandade Islâmica. Embora fossem promessas sem base real, conseguiam mobilizar sentimentos. Além das transmissões em árabe de Berlim, os nazistas tentaram que sua mensagem chegasse através de outros canais. Um deles foi o uso de prisioneiros muçulmanos em campos alemães. Alguns desses detidos, especialmente soldados capturados no norte da África, foram utilizados em campanhas de desinformação. Permitiam-lhes gravar mensagens para seus familiares ou comunidades, onde se elogiava a Alemanha e se denunciava os aliados. Em várias ocasiões, organizaram-se celebrações muçulmanas dentro do território alemão, supervisionadas pelas SS. Essas cerimônias eram filmadas e mostradas como evidência de respeito ao Islã. Depois, eram difundidas no mundo árabe para reforçar a ideia de que o Terceiro Reich não era inimigo dos muçulmanos. A colaboração com o Mufti incluiu reuniões com altos cargos do partido nazista, incluídos Himmler e Ribbentrop. Nesses encontros, discutiam-se formas de intensificar a campanha contra os judeus. O Mufti propunha ações concretas, como impedir a imigração judaica para a Palestina e aumentar a pressão sobre os governos árabes que aceitavam refugiados. Criou-se um corpo especial dentro do aparato propagandístico dedicado exclusivamente aos países árabes. Essa equipe era composta por especialistas em língua árabe, história islâmica e cultura do Oriente Médio. Sua missão era produzir material que parecesse local, embora fosse feito na Alemanha. Também se trabalhou para gerar rumores favoráveis ao regime nazista. Por exemplo, difundia-se a ideia de que Hitler havia se convertido ao Islã em segredo, ou que planejava construir uma grande mesquita em Berlim. Embora fossem falsidades evidentes, essas histórias circularam e foram acreditadas por setores que já desconfiavam do poder britânico e francês. Outro recurso foi o cinema. Em algumas cidades projetavam-se documentários alemães legendados em árabe, onde se apresentava o Terceiro Reich como um defensor da ordem e da tradição. Essas sessões costumavam ser acompanhadas de palestras ou materiais impressos. O papel da imprensa local foi misto. Enquanto alguns periódicos apoiavam a linha nazista, outros se mostravam mais cautelosos. Mas o aparelho propagandístico não buscava unanimidade, e sim penetração. Bastava que uma parte da mensagem se infiltrasse para gerar impacto. A guerra no norte da África deu aos alemães uma oportunidade para reforçar sua influência. Quando as tropas do Afrika Korps avançaram, materiais em árabe foram distribuídos em cada área ocupada. Prometia-se aos habitantes que seriam libertados do domínio europeu. Em troca, pedia-se apoio moral e logístico contra os judeus e os aliados. Na Líbia, Tunísia e Egito foram detectados panfletos assinados pelo Mufti, onde se conclamava a unidade islâmica para expulsar os sionistas. Esses textos eram lançados de aviões ou entregues por soldados. Também eram usados alto-falantes em caravanas móveis que percorriam os povoados com mensagens gravadas. Identificaram-se também tentativas de formar unidades muçulmanas dentro do exército alemão. Embora não tivessem grande sucesso, alguns grupos foram treinados e mostrados como prova de uma aliança entre o Islã e o Terceiro Reich. Esses experimentos foram amplamente difundidos na propaganda visual e radiofônica. A nível simbólico, promovia-se a ideia de que Hitler e Maomé compartilhavam inimigos comuns. Eram publicadas ilustrações onde ambos eram apresentados como figuras heróicas que lutavam contra o imperialismo judeu. Essas comparações eram ofensivas para muitos, mas em certos círculos radicalizados eram recebidas com entusiasmo. O impacto dessa propaganda não foi uniforme. Em alguns setores, gerou rejeição, especialmente entre aqueles que desconfiavam dos europeus, fossem de que lado fossem.
Mas em outros calou fundo. Houve líderes religiosos e políticos que adotaram a retórica nazista e a usaram em seus próprios discursos. Depois da guerra, alguns desses materiais foram utilizados como prova em julgamentos internacionais. Demonstrou-se que o aparato propagandístico nazista havia trabalhado ativamente para influenciar a opinião pública árabe com fins antisionistas e antissemitas. O legado dessa campanha sobreviveu à queda do Terceiro Reich. Algumas narrativas continuaram circulando em meios árabes durante décadas. O Mufti, por sua vez, nunca foi julgado e continuou sendo uma figura controversa até sua morte. A aliança entre os nazistas e certos líderes do mundo islâmico não foi massiva nem uniforme, mas foi real e documentada. Fez parte da estratégia alemã para debilitar os aliados e frear a migração judaica para a Palestina. A grande contradição: pactos com governos que odiavam os judeus. No início dos anos 30, enquanto o antissemitismo crescia por toda a Europa, setores do movimento sionista começaram a buscar acordos com governos que rejeitavam abertamente os judeus. O objetivo não era ideológico, era prático: tirar pessoas de territórios hostis e levá-las para a Palestina. Essa necessidade empurrou os dirigentes sionistas a negociar com quem, em outro contexto, teriam sido inimigos declarados. Na Alemanha, a ascensão de Hitler mudou tudo de repente. As leis de exclusão e os ataques à comunidade judaica se multiplicaram. Nesse cenário, a ideia de um acordo com os nazistas começou a circular. Para muitos, parecia inconcebível, mas da perspectiva sionista, cada dia que passava sem tirar os seus era um risco maior. A proposta era simples: os judeus alemães venderiam seus bens e depositariam o dinheiro em uma conta bloqueada. Esse dinheiro serviria para importar produtos alemães para a Palestina. Uma vez lá, os bens seriam vendidos e o imigrante receberia parte de seu capital original. Era uma fórmula para contornar as restrições ao movimento de divisas e driblar o boicote econômico contra a Alemanha. Para os nazistas, também era útil. Exportavam bens, obtinham divisas e se desfaziam de cidadãos que não queriam. O pacto foi assinado em agosto de 1933. Foi chamado de Acordo de Transferência, ou Ha'avara. Embora limitado em alcance, foi uma ferramenta-chave para tirar milhares de judeus do país. Também foi motivo de ruptura entre setores do judaísmo. Muitos líderes comunitários acusaram os sionistas de trair a luta contra o regime nazista. O Congresso Judaico Mundial, por exemplo, defendia o boicote total à Alemanha. Mas a Agência Judaica para a Palestina, controlada por sionistas, tinha outras prioridades. Para eles, salvar vidas e construir o futuro Estado eram mais urgentes do que sancionar o regime alemão. Essa divisão marcou toda a década. O mesmo ocorreu em outros países. Na Polônia, onde o antissemitismo também era oficial, houve contatos entre grupos sionistas e autoridades. Discutiu-se sobre a possibilidade de que milhares de judeus saíssem do país em direção à Palestina. O governo polonês via com bons olhos essa opção. Menos judeus em seu território e mais influência no Oriente Médio eram benefícios estratégicos. Na Romênia, os líderes sionistas buscaram entendimentos similares. A situação ali também era hostil. As autoridades impunham limitações à participação judaica na vida pública. Diante disso, os sionistas propunham uma saída: emigração organizada, acompanhada de formação técnica e agrícola para facilitar a integração na Palestina. Em muitos casos, os próprios regimes antissemitas facilitaram o treinamento dos emigrantes. Na Alemanha, por exemplo, houve campos agrícolas onde os jovens judeus aprendiam a cultivar a terra antes de partir. As SEES permitiram seu funcionamento enquanto ajudassem a acelerar a saída. Esses espaços eram vigiados e regulados, mas funcionavam. A paradoxo era evidente. Os mesmos que promoviam leis para excluir os judeus colaboravam, em certos casos, com organizações que lhes ensinavam a viver fora do país. Não por simpatia, por conveniência. Para os nazistas, cada judeu que saía era um problema a menos. Para os sionistas, cada saída era um passo em direção à criação do Estado. Na Itália, durante o governo de Mussolini, também houve contatos. Embora o regime fascista tenha adotado leis raciais em 1938, antes disso havia tolerado atividades sionistas. Inclusive se permitiu a formação de grupos juvenis que treinavam para emigrar para a Palestina. Em algumas ocasiões, o próprio governo cedeu instalações para esses fins.
A lógica por trás dessas alianças era compartilhada. Ambos os lados queriam que os judeus fossem embora, mas suas razões eram distintas. Um buscava eliminar sua presença, o outro construir uma pátria. Nesse ponto coincidiam. Mas o preço político era alto. Muitos dentro do movimento sionista criticaram essas colaborações. Alegavam que eram concessões inaceitáveis a regimes opressores. Em reuniões internas, discutia-se se era moralmente correto negociar com governos que humilhavam e perseguiam suas comunidades. Mas a urgência pesava mais. Cada atraso significava novas detenções, agressões ou restrições. A prioridade era salvar pessoas, não ganhar debates éticos. As negociações eram tensas. Em Berlim, os representantes sionistas lidavam com funcionários do Ministério da Economia e da SS. Havia desconfiança mútua, condições que mudavam a cada semana e vigilância constante. Mas, apesar de tudo, o acordo se manteve ativo por vários anos. Durante esse tempo, cerca de 60 mil judeus alemães emigraram para a Palestina sob o guarda-chuva da Ha'avara. Muitos levaram consigo maquinaria, ferramentas ou bens comerciais. Isso ajudou a fortalecer a economia dos assentamentos judeus no mandato britânico. No entanto, nem todos os que partiram o fizeram em paz. Houve pressões, ameaças e extorsão. Em muitos casos, o governo alemão impunha impostos especiais ou confiscava parte do capital. Outros eram obrigados a doar somas a organizações pró-nazistas antes de receber a permissão para sair. A situação era contraditória. Enquanto se falava de extermínio, também se assinavam permissões de emigração. Era uma etapa intermediária na política nazista. Ainda não havia sido implementada a solução final, mas já se aplicavam mecanismos de exclusão e expulsão massiva. O impacto do acordo foi grande, tanto dentro da Alemanha quanto no exterior. Nas comunidades judaicas do mundo, eclodiu uma discussão dura. Uns viam o acordo como uma traição, outros o defendiam como uma necessidade. A divisão era profunda e marcou uma linha entre quem promovia o boicote e quem priorizava a saída da Alemanha, mesmo que fosse pactuando com o inimigo. Na Palestina, os imigrantes chegavam com experiência técnica e formação agrícola. Isso lhes permitia incorporar-se de imediato aos kibbutzim ou às cooperativas. Muitos deles eram jovens educados, com conhecimentos em engenharia, medicina ou administração. Sua contribuição foi chave para consolidar estruturas sociais que mais tarde formariam a base do futuro Estado. Alguns desses imigrantes também trouxeram capital suficiente para montar negócios, oficinas ou indústrias. Isso não só gerou emprego, mas aumentou a autossuficiência econômica dos assentamentos. A capacidade produtiva cresceu e, com ela, a infraestrutura básica, estradas, moradias, hospitais, escolas. Enquanto isso, na Europa, outros países observavam o modelo alemão e começavam a explorar variantes. Na Hungria, dirigentes sionistas iniciaram contatos com autoridades locais para obter permissões de saída em bloco. Em alguns casos, os governos impuseram condições similares: pagamento antecipado, renúncia a propriedades ou entrega parcial do capital. As rotas de saída se multiplicavam. Algumas iam pelo Danúbio até a Romênia e de lá para o Mar Negro. Outras, através da Grécia e da Turquia. O trajeto era longo e perigoso, mas para muitos era a única saída possível. As organizações sionistas instalavam escritórios em portos, estações de trem ou consulados. Seu trabalho consistia em gerenciar vistos, facilitar permissões e entregar instruções básicas de viagem. Em muitos casos, as próprias autoridades colaboravam em silêncio. Sabiam que a presença judaica em seus territórios era vista como um problema político. A saída organizada aliviava tensões internas e, se de quebra se eliminava a pressão social, melhor. A propaganda nazista também desempenhava seu papel. Apresentava-se o acordo como prova de que a Alemanha não buscava matar os judeus, mas sim devolvê-los ao seu lugar. Era usado como argumento externo diante de outros países que condenavam a perseguição. Diziam que os judeus saíam por sua própria vontade e que lhes era permitido emigrar com ajuda. Mas por trás desse relato havia uma maquinaria de pressão, controle e medo. Com o passar do tempo, o ambiente mudou. À medida que as políticas nazistas se tornaram mais agressivas, a margem para acordos diminuiu. As autoridades endureceram os requisitos. As cotas de emigração foram reduzidas. Os contatos se tornaram mais difíceis.
Em 1938, com a Kristallnacht, o acordo de transferência começou a se debilitar. Ainda assim, em alguns círculos nazistas, continuava sendo visto como útil, não por humanismo, mas por estratégia. Expulsar judeus sem conflitos legais, enquanto se vendiam produtos alemães no processo, continuava sendo vantajoso, mas cada vez menos conseguiam aproveitá-lo. As tensões dentro do movimento sionista também cresceram. Alguns líderes defendiam que já não se devia negociar com o regime nazista. Outros sustentavam que qualquer via continuava sendo válida se permitisse salvar vidas. Essa discussão não teve uma resolução clara. Cada comunidade, cada dirigente e cada emigrante viveu isso a partir de sua própria urgência. Nos documentos internos da agência judaica, conservam-se cartas, informes e atas de reuniões onde se debatia esse dilema. A maioria coincidia em que não era uma opção ideal, mas a falta de apoio internacional, a dificuldade para obter vistos e o avanço do antissemitismo tornavam impossíveis outras saídas. Optou-se pelo que havia. Nos territórios controlados pela Grã-Bretanha, como a Palestina, as políticas migratórias eram cada vez mais duras. O Livro Branco Britânico limitou severamente a entrada de judeus. Isso obrigou muitos a buscar caminhos ilegais ou semi-legais. Barcos carregados com famílias cruzavam o Mediterrâneo sem documentos, arriscando serem detidos ou devolvidos. Nesse contexto, os acordos com regimes antissemitas ganharam outro valor. Eram, em muitos casos, a única oportunidade real de escapar antes que fosse tarde. Isso não os tornava eticamente corretos, mas os tornava compreensíveis. Com a eclosão da guerra, a possibilidade de continuar negociando desvaneceu-se. As fronteiras se fecharam. Os trens pararam de sair. Os contatos foram presos ou assassinados. Os que já estavam a caminho tiveram que se esconder ou mudar de identidade. A etapa dos pactos havia terminado. O que restou foi uma mistura de memória amarga e de relatos de sobrevivência. Alguns dos que conseguiram chegar à Palestina sob esse sistema contaram suas histórias anos depois. Muitos reconheciam que a decisão foi dura, mas também sabiam que se não tivessem saído, teriam terminado em um campo de concentração. As críticas ao acordo de transferência continuaram por décadas. Alguns historiadores o analisaram como uma traição, outros como uma tática desesperada, mas o certo é que permitiu a milhares de pessoas escapar de um destino trágico e também ajudou a consolidar estruturas que depois seriam parte do Estado de Israel. Essa paradoxo ficou gravada nos arquivos. Por um lado, a cooperação com um regime que impulsionava o antissemitismo. Por outro, a construção de um refúgio para quem era perseguido. Foi uma aliança temporal, marcada pela urgência e pela contradição. Nada disso apagou o horror posterior, mas mostrou que, em meio ao desastre, houve quem buscou formas de resistir, mesmo que fosse negociando com o inimigo. Foi uma estratégia incômoda, mas para muitos foi a única que tiveram. Assim terminou o pacto entre nazistas e sionistas, do exílio aos campos de extermínio. Nos primeiros anos do regime nazista, o plano principal era expulsar os judeus do país. A violência, as leis, o isolamento econômico e social, tudo apontava para forçá-los a sair. Para isso, o acordo de transferência funcionou como uma ferramenta útil. Permitia esvaziar a Alemanha da população judaica, movimentar capital e reforçar exportações. De 1933 a 1935, o fluxo de emigração para a Palestina cresceu. Milhares de pessoas saíam a cada ano com parte de seus bens. As autoridades alemãs facilitavam os trâmites. Os escritórios sionistas trabalhavam com permissões oficiais. O sistema era supervisionado e aprovado pelo Ministério da Economia. Apesar das tensões internas e da condenação externa, o regime manteve o pacto operacional. Havia setores que o defendiam por razões práticas. Permitiam a saída de judeus sem ruído, sem intervenção estrangeira e com benefício econômico. Mas essa etapa não duraria. Em 1936, o cenário começou a mudar. Dentro do aparato nazista, grupos mais radicais começaram a questionar o acordo. Diziam que ajudar os judeus a sair, mesmo que fosse para que fossem para longe, era um erro. Afirmavam que isso fortalecia o projeto sionista. Alguns oficiais do partido pediam seu fim imediato. Ao mesmo tempo, o conflito na Palestina crescia. A revolta árabe contra o mandato britânico tensionou os assentamentos judeus. A presença de imigrantes alemães começou a ser vista como parte do problema.
Em Berlim, alguns diplomatas temiam que os vínculos com o sionismo afetassem as relações com o mundo árabe. Em 1937, os ataques a comunidades judaicas na Alemanha se intensificaram. Embora o acordo seguisse vigente, era cada vez mais difícil implementá-lo. As barreiras burocráticas aumentaram. As cotas de saída foram reduzidas. As autorizações eram mais lentas ou diretamente rejeitadas. A radicalização do regime se acelerou após o fracasso da tentativa de arianizar totalmente a economia. Muitos empresários judeus haviam sido obrigados a vender ou abandonar seus negócios, mas isso não resolvia o problema para as autoridades. A população continuava ali, e o pacto de transferência, embora útil, não conseguia esvaziar o país na velocidade que exigia o discurso do partido. A pressão sobre as organizações judaicas aumentou. Alguns escritórios foram fechados. Os fundos retidos na Alemanha demoravam a chegar ao destino. A margem de negociação reduziu-se drasticamente. As autoridades alemãs começaram a intervir mais nos processos migratórios, selecionando que tipo de judeus podiam sair e quais não. Nesse contexto, os líderes do movimento sionista tentaram manter o acordo ativo. Sabiam que, apesar de tudo, era o único canal legal para sair do país com algo de dinheiro. Qualquer outra rota era incerta, perigosa ou diretamente fechada. Ainda assim, as possibilidades diminuíam. A situação explodiu em novembro de 1938. A chamada Noite dos Cristais Quebrados marcou o fim simbólico e prático do acordo. Essa noite, milhares de comércios, sinagogas e lares foram destruídos. Dezenas de pessoas morreram. Centenas de homens foram enviados para campos de concentração. Foi um sinal claro de que já não se buscava a emigração, havia se passado para outra fase. Depois desse dia, o ambiente mudou completamente. O medo era absoluto. Os escritórios judeus fecharam. Os contatos com autoridades alemãs foram rompidos. Qualquer gestão migratória foi vista como traição ou colaboração. O acordo não foi cancelado oficialmente, mas ficou inutilizado. As rotas de saída se fecharam uma a uma. Países que antes recebiam refugiados começaram a limitar ou rejeitar entradas. A Palestina tinha cotas. Os Estados Unidos endureceram seus critérios. A América Latina impôs restrições. A Europa Oriental, sob pressão alemã, fechou suas fronteiras. À medida que o cerco se fechava, os que ainda estavam na Alemanha tentavam encontrar vias alternativas. Alguns falsificavam papéis, outros escapavam por rotas ilegais. Mas a margem era mínima. As listas de espera nos consulados eram enormes, as cotas mínimas, e a perseguição cada vez mais intensa. Nos arquivos do movimento sionista ficaram registros do colapso. Cartas, telegramas, reuniões urgentes. Os encarregados dos escritórios em Berlim, Hamburgo ou Frankfurt pediam instruções, informavam que já não podiam operar. Os intermediários eram presos, os bancos retinham fundos. A pressão era insustentável. A liderança sionista global tentou manter alguma via aberta. Foram feitos pedidos a governos aliados. Foram buscadas exceções. Mas o poder do regime nazista para impedi-lo era absoluto. E a vontade de ajudar por parte do mundo exterior, muito limitada. A ruptura do acordo também mostrou os limites do modelo. Havia sido útil enquanto o regime o permitiu, mas dependia totalmente da vontade das autoridades nazistas, e uma vez que essa vontade mudou, não houve como mantê-lo vivo. A partir de 1939, a política do regime já não contemplava saídas. As prioridades mudaram. O que antes se apresentava como solução agora era descartado. A ideia de expulsão foi substituída pelo conceito de confinamento e castigo. Os campos de concentração começaram a receber mais pessoas. As prisões aumentaram. As permissões de viagem foram suspensas. As embaixadas estrangeiras já não atendiam às solicitações de judeus alemães. O fechamento era total. Ninguém saía, e os que tentavam eram castigados. O governo alemão não precisava mais do acordo. Havia conseguido benefícios comerciais em seu momento. Havia aliviado tensões internas e externas. Mas com a guerra no horizonte, a estratégia endureceu. Os contatos com organizações judaicas foram proibidos. O sionismo foi considerado uma ameaça direta. Na Palestina, os poucos que haviam conseguido chegar viviam com incerteza. Muitos deles haviam perdido familiares. Não sabiam o que ocorria na Alemanha. Os rumores cresciam, mas a informação real demorava a chegar. Ainda assim, sabiam que o canal que os havia salvado já não existia,
Em documentos internos do regime foram registrados debates sobre o acordo. Alguns funcionários ainda o defendiam. Diziam que era útil para esvaziar a Alemanha. Mas a linha dominante era outra. Afirmavam que permitir qualquer saída era fraqueza, que os judeus deviam pagar, que não mereciam nenhuma opção. De 1939 em diante, os movimentos de população foram controlados pela SS. Nenhuma organização externa tinha mais poder. Os acordos prévios não valiam, tudo passava pelos organismos de segurança. E a ordem era clara: deter, classificar e isolar. A mudança foi drástica. De uma política de saída condicionada passou-se a uma de confinamento absoluto, e depois ao extermínio sistemático. As estruturas que antes se usavam para emigrar foram desmanteladas. As redes de ajuda foram perseguidas. Os dirigentes judeus que haviam negociado com os nazistas foram presos ou silenciados. As memórias de quem viveu essa etapa o confirmam. Falam de escritórios fechados, ruas vazias, listas negras, de trens que já não levavam a fronteiras, mas a campos, de passaportes inúteis e vistos vencidos. Tudo havia mudado em pouco tempo. Os informes de inteligência britânicos também registraram o fim do pacto. Observavam que os fluxos da Alemanha haviam cessado, que as agências sionistas já não operavam, que os consulados alemães não processavam mais expedientes. O cerco era total. Na Palestina, os recém-chegados contavam histórias de destruição, de comércios saqueados, de vizinhos desaparecidos, de familiares agredidos. Não falavam mais de trâmites ou acordos. Falavam de medo, de perseguição, de desespero. O pacto nazista-sionista, que havia sido funcional por anos, foi enterrado sem aviso. Não houve declaração oficial, não houve comunicado. Simplesmente deixou de existir. Substituiu-o uma lógica de guerra, de eliminação. A negação absoluta. Os últimos informes sobre o acordo datam do final de 1938. A partir de então, os arquivos se esvaziam, as cartas deixam de chegar, os balanços bancários não são atualizados. A linha telefônica entre Berlim e Jerusalém ficou muda. O fim do pacto também provocou uma mudança na memória coletiva. Por décadas, muitos evitaram falar do tema. Os que haviam participado das negociações foram acusados ou se defenderam. Discutiu-se se foi colaboração ou sobrevivência, mas para quem conseguiu escapar, foi uma tábua de salvação. Com o passar do tempo, os historiadores recuperaram os documentos, reconstruíram as reuniões, as cartas, os acordos secretos, e entenderam que o que pareceu impensável foi real. Nazistas e sionistas, por motivos opostos, cooperaram por um período. Esse período terminou abruptamente, não por vontade mútua, mas pela radicalização de um regime que já não buscava expulsar, mas eliminar. A partir de então, o destino dos judeus que restavam na Alemanha mudou para sempre. A história do acordo mostra que as decisões políticas nem sempre seguem uma lógica estável, que alianças improváveis podem surgir sob pressão, mas também que quando o poder se torna absoluto, nem os pactos mais úteis sobrevivem. O fechamento do canal de emigração deixou milhares sem saída. Muitos deles terminaram em campos, outros ocultos. Alguns tentaram fugir sem sucesso, e os que haviam saído a tempo carregaram com a culpa de terem deixado outros para trás. Nos testemunhos posteriores, a lembrança do pacto aparece como algo ambíguo. Alguns o veem como traição, outros como estratégia. Mas todos coincidem que foi uma janela breve, que ao se fechar, marcou o início do fim. O acordo de transferência não foi uma solução definitiva. Foi um paliativo temporário. Quando se rompeu, não houve substituição. O sistema nazista não buscava mais negociar, mas destruir. E nesse novo contexto, nenhuma organização pôde se opor. O silêncio que se seguiu ao seu final foi tão forte quanto o ruído que sua existência havia causado. A maquinaria de extermínio não deixou espaço para pactos, só para listas, trens, números e fornos, e nesse mundo já não havia mais acordos possíveis. Desde seus primeiros escritos, Hitler considerava o sionismo como uma manobra tática do judaísmo internacional, não como um projeto sincero de retorno a uma pátria. Em Mein Kampf, escreveu que os judeus não buscavam uma terra para viver, mas uma base para suas operações. Para ele, a Palestina não era o fim do problema, mas uma armadilha a mais. Durante os primeiros anos do Terceiro Reich, o regime permitiu certos acordos de emigração com líderes sionistas, como o Transfer Agreement.
Mas esse pacto não refletia uma aceitação do sionismo. Apenas buscavam tirar os judeus da Alemanha. Os nazistas usaram o movimento sionista como ferramenta para esvaziar a Europa, não para facilitar a criação de um Estado. No momento em que a ideia de um verdadeiro Estado judeu começou a parecer possível, o regime cortou qualquer colaboração. Quando as forças nazistas avançaram em direção ao norte da África e planejaram entrar na Palestina com o Afrika Korps, prepararam uma unidade especial de extermínio, a Einsatzgruppe Ägypten. A intenção era clara. Se a Alemanha chegasse à Palestina, aplicaria o mesmo plano que na Polônia, Ucrânia ou Lituânia. Não haveria lugar para um Estado judeu nem para seus habitantes. Ao mesmo tempo, o aparato propagandístico nazista difundia mensagens antisionistas em árabe para influenciar o mundo islâmico. Utilizavam emissoras, panfletos e discursos com o mesmo conteúdo que na Europa. A ideia de que o judaísmo, em qualquer forma, liberal, religioso ou sionista, era uma ameaça estrutural. Mesmo quando alguns setores sionistas buscaram alianças táticas com regimes antissemitas, a direção nazista nunca deixou de ver o sionismo como parte de um inimigo global. E quando se fecharam as últimas vias de saída da Alemanha, o plano mudou completamente. Já não queriam expulsar judeus, mas eliminá-los por completo. A partir de então, toda a expressão do sionismo foi perseguida junto com o resto da população judaica. Por isso, se Hitler pudesse ver hoje que existe um Estado judeu independente, armado, com uma economia avançada e reconhecido por outras potências, sua reação não seria de surpresa nem de resignação. Seria de ódio absoluto. Para ele, esse Estado seria a pior confirmação de tudo o que tentou evitar. Ele o entenderia como a consolidação do que ele chamava de a ameaça mundial. E sua resposta, se tivesse tido o poder, não teria sido diferente da aplicada na Europa. Teria tentado destruí-lo. Hitler não via no sionismo uma solução. Via-o como outro fronte do que ele definia como seu inimigo principal. E um Estado judeu, com território, exército, governo próprio e alianças internacionais, teria representado para ele o ponto culminante daquilo que sua ideologia combateu desde o princípio.